Bom dia, sexto ano. Eu sou o professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Vamos lá estudar. Vocês assistiram o filme que eu pedi para vocês assistirem na última aula, pessoal? Corrente do Bem. Quem não assistiu, terminar essa aula, vá lá e assista. Sempre que tiver um tempinho, assista, tá bem? Se tiver um tempinho extra sobrando, terminou os exercícios, terminou as atividades, vá lá e assiste. Corrente do Bem, certo? É fácil de encontrar. Procura no Google. Talvez tenha Netflix, não tenho certeza. Para quem tiver Netflix, dá uma olhadinha no YouTube também. Provavelmente tem. Então, vamos lá. A gente hoje, pessoal, vai revisar um pouco o texto, tá certo? Se der tempo, a gente ainda vai passar para gêneros textuais. Dar uma revisada novamente em gêneros textuais, tá ok? Abram aí o livro de vocês na página 63. Abriram? Tá ok, vamos lá. Aqui na página 63, na parte do texto, aqui ó, na parte de baixo, ele começa falando a função da linguagem. Que quando a gente quer falar alguma coisa com alguém, a intenção da gente é interagir com essa pessoa. A gente está querendo pedir alguma coisa, ordenar, agradecer, chamar atenção, lembrar. A gente está querendo o quê? Se comunicar, interagir com essa pessoa de alguma maneira, certo? E a gente quer que quem está nos escutando compreenda o que a gente está dizendo, né? Ninguém fala sem a intenção de que o outro compreenda. Ele dá um exemplo aqui no livro que você não fica falando sozinho. Do mesmo jeito que se você vai jogar futebol, não faz sentido você ficar o dia inteiro só chutando numa trave sem goleiro. Uma trave sozinha sem goleiro. Você pode até fazer isso, mas não tem muito sentido, tá certo? E vem a definição de texto aqui, ó, certo? Texto é uma atividade interacional comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, a um contexto. Texto é uma atividade interacional comunicativa ligada a um contexto. Certo? Pronto, certo. Muito bom. Então, pessoal, o que é que a gente tira daqui? Ó? Texto, interação e comunicação. O texto tem essa função: interagir e comunicar, tá ok? Interagir e comunicar, certo? Duas coisas, duas funções. E ele tem que ter o quê? Tem que ter um contexto. Ele tem que ter o contexto para interagir e comunicar, certo? Se eu estou numa sala de aula e eu começo a explicar uma coisa, um assunto, os alunos vão compreender o que é aquilo, que eu estou falando daquele determinado assunto. Mas se eu estou, vamos supor, no consultório médico e eu começo a explicar determinado assunto de uma aula de português, o paciente vai ficar: que é isso? Por que ele está querendo explicar isso? Percebem? O contexto fez a interação comunicativa ficar desassociada, não se bater. Entenderam? Tem uma tirinha aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha nela. Ó, tem um monte de saci e tem um personagem com um chapéu de lampião. É o Chachado, o nome desse personagem aí, ó. Chachado fala: legal! Será que eu também posso participar das Olimpíadas dos sacis? Aí o saci foi: com certeza, Chachado. O João ainda tem... Ô João, ainda tem vaga aí no time de futebol paraolímpico? Por que, porque vocês acham que ele falou do paraolímpico para a pessoa que tem duas pernas? Porque ele é diferente dos outros, né? Aqui no texto embaixo da tirinha, ele fala sobre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A compreensão de mais como somatório dessas linguagens seus significados. Observe. No primeiro quadrinho, quem são os personagens negros que usam gorro, calção e têm apenas uma perna? Sacis. No segundo quadrinho, quem são os personagens que estão jogando futebol? Sacis, né?
É isso mesmo. Tudo é Saci, só Saci. Porque o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paraolímpico. Porque eles têm duas pernas, não é isso? É, eles têm duas pernas, são diferentes dos demais, por isso que eles chamam eles de paraolímpicos. Para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento do mundo. Por exemplo, você saberia dizer qual é o torneio esportivo ao qual o autor da tira se refere de maneira indireta? São as Paralimpíadas, né, pessoal? Vocês sabem o que são as Paralimpíadas? É a Olimpíada para aqueles atletas, aqueles esportistas que têm necessidades especiais, que não tem uma perna, não tem um braço, não tem uma mão, coisa do tipo. Que eles têm muito mais dificuldade e, para mim, pelo menos, assistir às Paralimpíadas é até mais, como eu diria, impressionante, mais incrível do que assistir uma Olimpíada normal. Porque apesar de toda aquela dificuldade, eles estão se sobrepondo a ela, né? Isso que é bem interessante. Vamos voltar aqui pro texto, ó. Nas tirinhas, nas histórias, em quadrinhos, nas charges, a fala dos personagens é sempre indicada em balões, como a gente viu aqui nessa tirinha ainda agora, certo? Em outros textos que utilizam apenas a linguagem verbal, como fábulas, as parábolas, as lendas, a fala dos personagens e do narrador são indicadas nos parágrafos. O parágrafo é aqui a definição de parágrafo. Se eu perguntar em algum lugar o que é parágrafo, pessoal, vocês vão responder é isso aqui, ó. É um bloco de ideias estreitamente relacionadas. Pronto. É um bloco de ideias estreitamente relacionadas. Isso aqui eu já aceito, ok? Mas se você quiser complementar, ó, os parágrafos são indicados com um recuo de imagem, ó. Tá vendo? Ó? Como é que ele começa esse bloco de ideias aqui? Mas nas tirinhas ali, ó. Tá vendo que tem um recuo? É aquilo que ele está chamando de recuo. Margem de seu primeiro enunciado, que se inicia com letra maiúscula. Parágrafo sempre inicia com letra maiúscula. Teve texto de gente aí que eu peguei, pessoal, que tava sem a letra maiúscula, começava com a letra minúscula. Então prestem atenção nisso. Começa com a letra maiúscula. Como aconteceu neste parágrafo. Ele está usando o mesmo exemplo que eu. Fizemos um pequeno recuo e começamos nas tirinhas de quadrinhos. Importante, não é necessário compor o parágrafo com várias frases. Às vezes apenas uma frase e mesmo uma palavra, frase de situação, pode formar um parágrafo. Ok? Fala dos personagens e pontuação. Vamos ver sobre isso agora. Numa narrativa, o narrador normalmente utiliza dois recursos linguísticos para repassar a fala dos personagens. O discurso direto, o narrador transcreve a fala do personagem diretamente como se ele próprio estivesse falando, neste caso a fala é indicada com o travessão, ó, veja aí o que é travessão, esse tracinho aí, ó. Tá ok? Depois da invasão da tribo vizinha Itagbá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Não se preocupe, Potira, eu voltarei, disse ele à sua esposa. Que Tupã te proteja, ela falou enquanto o abraçava. Tá vendo o exemplo aqui? O discurso indireto agora. Esse outro foi discurso direto, né? Vamos ver agora o discurso indireto. O narrador se apropria da fala dos personagens e a reproduz de maneira indireta. Nesse caso, não se usa travessão. Depois da invasão da tribo vizinha, Itagbá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com outros homens. Ele disse a Potira que não se preocupasse e ela pediu para Tupã protegê-lo. Tá vendo? Tem essa parte. Ele disse, ela pediu. Isso daqui é o discurso indireto, tá ok, pessoal? Pronto.
Vamos passar para gêneros textual, tá ok, pessoal? Pronto, tipos e gêneros textuais. Pessoal, a gente já estudou sobre os tipos e os gêneros textuais, né? A gente viu já que tem texto narrativo, tem texto dissertativo, tem de descrição, de exposição, tá certo? Vamos revisar, dar uma revisadazinha pra gente poder fixar isso na mente da gente, tá? Passar assim por cima. Ó, pessoal, os tipos de gêneros textuais, os tipos textuais, ok? Vamos aqui nessa parte, na página 74, desculpa, esqueci de avisar, 74. Pausa aí e vai lá. Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Tá ok? Ó? Existem basicamente 6 tipos textuais: injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. A gente viu todos esses detalhadamente. Se vocês quiserem, vocês voltam lá no outro vídeo também de tipos e gêneros textuais para olhar com mais paciência, tá ok? Ó, injunção. Vamos revisar o que é injunção, pessoal. É o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, nos manuais do usuário e etc. Entenderam, pessoal? Receita, manual de usuário, são sempre injunção, tá ok? São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor. O emissor está querendo que quem está lendo esteja fazendo alguma ação. Agir em cima daqui, ó. Descrição. Acho que injunção também encaixa a bula de remédio, tá ok? Descrição. Registra característica de pessoa, lugares, objetos, os anúncios de venda de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que esse tipo descritivo prevalece. Também romances, vários tipos de texto assim que descrevem nesse quarto ele é assim, assado, é assim, aquilo outro, tá ok? Isso é uma descrição. Se eu descrevo alguma coisa como ela é, eu estou usando uma blusa azul com ENSP em vários nomes, estou usando um fone de ouvido, estou com a cabeça raspada, isso eu estou me descrevendo, tá ok? Narração. É um relato de fatos imaginários feito por um narrador. Eu diria que não só imaginários, tá ok? O desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço. E tem caráter ficcional. Não sempre. Não concordo com isso. Não sempre. Não é sempre que temos o caráter ficcional. Às vezes temos a narração de algo que a gente viu. Alguém pode narrar um jogo de futebol. Então a narração nem sempre é algo ficcional, tá ok? Relato. Relato é semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com um detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Também discordo disso, pessoal, porque imaginem que numa história ficcional um personagem vai relatar algo que aconteceu a alguém. Ele está fazendo um relato, tá ok? Então, quando você vai relatar, você está contando um ocorrido, algo que aconteceu, um ocorrido. Mas isso também pode ser ficcional, do mesmo jeito que a narração pode ser posta na nossa realidade, tá certo? A exposição é a explanação de informações, é um tipo textual que permeia textos, cuja função principal é informar, como a notícia de jornal. Exposição, está expondo alguma coisa. Quando eu estou dando essa aula aqui, é uma aula expositiva, eu estou expondo minhas ideias, estou expondo o que o livro traz pra gente e querendo passar isso para vocês. Isso é uma exposição, tá ok? E a argumentação, esse último exemplo aqui, a argumentação é o tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de ponto de vista,
Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Ao que eu estava fazendo na parte de narração e de relato. Eu estava argumentando que, apesar do livro trazer muitas ideias para a gente, trazer muita coisa boa, eu discordo dessa parte. E isso é um argumento meu, ok? Algum outro professor pode concordar com o livro, dizer, não, o livro está certo nessa parte. Mas para mim, na minha opinião, essa parte não está tão clara, na parte de narração e de relato. Ele confunde um pouco as coisas. Tá ok, pessoal? A aula vai ficando por aqui hoje. Façam o exercício até... façam o exercício na página 75 e 76. Até o sexto, tá ok? Faça o exercício até o sexto, até a sexta questão. Tá bom? Até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau.